19, versículos 30 até o versículo de número 38, assim diz o Senhor. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também essa noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até ao dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje. Até aqui, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra que lida agora será proclamada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Usa o Teu ministro para proclamar aos Teus filhos que aqui se reúnem nesta manhã. Transforma os nossos corações pela Tua verdade. Nos admoesta, nos exorta e gera em nós, Senhor, genuíno arrependimento de nossos pecados e que sejamos transformados à medida de Teu unigênito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem, em nome de quem te oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra uma tragédia familiar, que, parafraseando o Filo de Alexandria, faz com que o drama de Tiestes, ou seja, um mito grego marcado por problemas familiares e uma terrível tragédia, pareça, à frente disso, um conto infantil. As Escrituras citam Ló pela primeira vez lá no capítulo 11 de Gênesis e versículo 27. Lá na descrição da genealogia de Sem, ele aparece como sendo filho de Arã, irmão mais velho de Abraão, aquele que o acompanha quando este sai de Ur dos Caldeus e da cidade de Harã até Canaã. No entanto, Ló vem a apartar-se de seu tio após uma briga entre os seus pastores, os pastores de seus rebanhos e os de seu tio Abraão. Naquela ocasião, decidiu Abraão que o melhor a se fazer então entre eles era que seu sobrinho se apartasse. Assim, o patriarca então ordena a Ló que ele escolha o lado para o qual ele iria, porque se ele fosse para a esquerda, Abraão seguiria para a direita. Se ele escolhesse o lado da direita, Abraão seguiria para a esquerda. Assim, a Escritura nos diz, irmãos, que Ló ergue os olhos e, ao avistar a campina de Sodoma, seus olhos ressaltam, seus olhos brilham. Ló olhou para aquele lugar, irmãos, como se estivesse vendo ou contemplando o próprio jardim do Senhor, o jardim do Éden. Apesar de saber que os povos que ali habitavam eram homens violentos e grandes pecadores contra o Senhor, ele não hesitou
em ir para lá, levando com ele toda a sua família e tudo aquilo que possuía, inclusive seus servos. Após isso, a Escritura nos diz que pouco tempo se passou e logo as cidades daquela planície foram atacadas. Ló e toda a sua família é levada então cativa pelos exércitos dos reis mesopotâmicos, Anrafel, Tidal, Quedorlaomer e Arioque. Porém, Abraão o resgata, juntamente com os demais habitantes da planície que haviam sido levados cativos. Na volta para Canaã, Abraão é então recebido com pompa por 2 reis, Melquisedeque, rei de Salém, e Bera, rei de Sodoma. O primeiro lhe prepara um banquete, não apenas para ele, mas para todos aqueles que pelejaram e resgataram aquelas pessoas. O segundo pede que lhes devolva as pessoas em troca de seus tesouros. Abraão liberta o povo. Estes retornam para Sodoma e para as demais cidades da planície, porém, não aceita nenhum tipo de benefício de Bera, rei de Sodoma. E vejam, irmãos, dentre os que retornam para Sodoma, estava quem? Ló e toda a sua família. Ali, então, ele se estabelece em Sodoma. Sua vida passa, então, a ser vivida em meio àquele povo. Suas filhas se casam e dão-se em casamento aos homens daquela perniciosa cidade. Entretanto, a Escritura nos diz que o clamor daquelas cidades se multiplica e os seus pecados se agravam de tal forma, meus irmãos, que decide o Senhor destruí-las. Ao saber do que acontecia, então, Abraão intercede por aquelas cidades, pois lembra-se de que ali habitava seu sobrinho Ló e a sua família. Então ele pede ao Senhor que não destrua os justos com os ímpios. Deus então responde a Abraão e promete ao patriarca que, em havendo 10 justos naquelas cidades, elas não seriam destruídas. No entanto, ao descer por aquela campina, os anjos puderam então constatar como o pecado havia se multiplicado naquela terra, como o mal havia corrompido a razão, os desejos, a vontade daquele povo. E isso, meus irmãos, vai ser retratado de 3 formas. A primeira, no cerco abominável que estes homens fazem em torno da casa de Ló, e a Escritura descreve que não foi apenas um pequeno grupo de homens, que não foi apenas uma patrulha, não. A Escritura descreve como sendo o povo de todos os bairros daquela cidade, de homens do mais velho ao mais moço, que se reúnem na tentativa de tomar os anjos e abusar sexualmente deles. Em segundo lugar, na oferta de Ló, para entregar as próprias filhas, a fim de satisfazer o desejo soberbo e impiedoso daquele povo, daquela cidade, a fim de livrar os hóspedes que estavam em sua casa. E em terceiro lugar, no desprezo que os genros ou futuros genros de Ló dão à verdade do juízo que lhes é revelado e que cairá sobre aquelas cidades. No entanto, porque, como diz a Escritura, lembrou-se Deus de Abraão, retirou daquela cidade a Ló e sua família, conduzindo-os em segurança até a cidade de Zoar. Moisés diz que o sol nascia quando Ló entrou com sua família na cidade de Zoar. E então Deus fez chover fogo e enxofre sobre aquelas cidades,
destruindo aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e até mesmo o que nascia da terra. Porém, a mulher de Ló desobedece ao que disse o Senhor. Ela olha para trás, como nós vimos no sermão passado, e é convertida em uma estátua de sal. Então vejam, irmãos, aquelas cidades foram completamente destruídas, o que significa dizer que ali não haviam 10 justos. Havia apenas a Ló, que, tomado pelo medo, saiu de Zoar e subiu a montanha, conforme então o Senhor lhe havia ordenado fazer antes de destruir as cidades da campina. A pergunta que surge para nós diante disso e nesse contexto é: o que Ló temeu na cidade de Zoar? Quais as razões ou as causas para o seu medo? Responderemos a essas indagações na exposição dos versículos que lemos ainda há pouco e que eu peço a você, meus irmãos, que voltem seu olhar para a Escritura, para o que diz novamente o versículo de número 30. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as 2 filhas com ele. Meus irmãos, para entendermos o que Moisés estava relatando aqui, é preciso que nós voltemos um pouco no texto. Voltemos um pouco lá para o versículo de número 17, onde o anjo do Senhor ordena a Ló que fujam para o monte, sem olhar para trás e sem se deter no caminho em nenhum lugar daquela campina. Percebam que Ló vai questionar a ordem que o anjo dá a ele no versículo 18, dizendo ao anjo: ora, não, meu senhor. E se você prestar atenção, você vai ver que em seguida ele pede ao anjo para que permita a ele e a sua família se abrigar numa outra cidade do vale, uma pequena cidade. Que cidade era essa? Ora, essa pequena cidade é Zoar. É nela que Ló pede ao anjo para se refugiar. Pede ao anjo dizendo que é para que a sua alma viva. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que Ló não confia na forma que Deus ordenou para a sua salvação. Por não confiar na forma que Deus estabeleceu para salvar Ló e sua família, ele cria, então, segundo o seu próprio conselho, uma outra. Porque, vejam, Deus designou a ele um monte como seu futuro lugar de refúgio. Ele, porém, escolhe uma das cidades da planície, que seria destruída, e não foi por causa da misericórdia e da graça de Deus, que lembrou-se do pedido de Abraão e preservou a vida de Ló. Vejam como seu plano é deficiente, irmãos. Vejam como seu plano é falho. Porque quando ele adentra na cidade de Zoar, ele não permanece ali. O texto nos diz que, após a destruição das demais cidades da planície e de sua mulher ter virado uma estátua de sal, ele sobe de Zoar com suas filhas para habitar no monte, aquele monte que originalmente o anjo lhe havia ordenado fugir. Mas qual razão para isso, irmãos? Temeu habitar em Zoar, diz a Escritura. O que temeu Ló? Qual a causa para o temor de morar em Zoar? E vejam que há 2 teorias quanto a isso. A primeira é a teoria da inundação. Há quem diga que Ló temeu uma inundação,
uma vez que as águas, provavelmente oriundas do Jordão, encheram toda aquela planície, cobrindo inclusive as ruínas daquelas cidades que haviam sido destruídas, vindo a tornar-se o que conhecemos como Mar Morto. E aí é preciso lembrar que Zoar estava entre as cidades da planície, irmãos, que seriam destruídas juntamente com Sodoma e Gomorra. A única razão da sua preservação é porque lá se abrigou Ló e sua família. A segunda teoria é a teoria da corrupção. Ele temeu que a cidade fosse destruída da mesma forma que foram Sodoma e Gomorra, uma vez que, mesmo sendo uma pequena cidade, a cultura local era a mesma daquelas outras. Ou seja, a mesma de Sodoma e Gomorra. E seus habitantes eram tão orgulhosos, tão soberbos e tão iníquos quanto aqueles. E percebam que essa segunda teoria é a que mais se adequa, então, ao contexto da passagem. E isso, irmãos, nos mostra uma grande verdade. Os lugares em que buscamos refúgio, seguindo a nossa própria vontade, são sempre insuficientes e, não poucas vezes, incômodos para nós. Como diz o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Irmãos, é tolice nossa querermos nos refugiar naquilo que julgamos aos nossos olhos serem os mais adequados. Colocar nossa confiança naquilo que não é capaz de nos salvar, que não é capaz de nos trazer paz, que não é capaz de nos dar contentamento, que não é capaz de sequer de nos dar consolo. E vejam, meus irmãos, Deus não nos elegeu apenas para ser glorificado na manifestação da sua graça em salvar pecadores, mas também no amor com que amou a estes pecadores, sendo glorificado no deleite que estes têm nele, no seu consolo, na sua provisão, na sua paz, no seu poder, na sua verdade, no seu governo. Uma vez que conhecemos a este Deus, meus irmãos, e salvificamente o conhecemos aquele que existe desde toda a eternidade, conhecemos aquele que nos amou, ainda quando éramos pecadores, e que cuja redenção tem como objetivo nos conduzir por um caminho em que estejamos tomados de toda a plenitude de Deus, onde não podemos pensar, falar ou agir de um modo que seja diferente do amá-lo e servi-lo e glorificá-lo de todo o nosso coração, desfrutando dele e de tudo o que ele nos concede em seu ser. A saber, meus irmãos, a verdadeira alegria em meio às tristezas, a verdadeira esperança diante das decepções, a verdadeira força nas mais pungentes fraquezas, o verdadeiro descanso nas mais terríveis tribulações. Ló deveria ter confiado no Senhor, obedecido a Deus quando o anjo lhe disse para subir aquela montanha sem olhar para trás, sem se deter pelo caminho. Deveria ter mostrado firmeza para a sua família, principalmente para a sua esposa e para suas 2 filhas. Mas seu coração ainda estava apegado demais ao mundo, apegado demais às coisas de seu tempo. Assim, suplicou para não se distanciar tanto de onde havia se instalado, de onde havia construído a sua vida, de onde havia adquirido e multiplicado todo o seu patrimônio, dizendo inclusive que ali sua alma viveria. No entanto, não durou muito essa vida, não durou muito essa alegria.
Não durou muito essa paz em Zoar. A segurança e a paz que ele achava que teria ali, em pouco tempo, percebeu que não passava de uma farsa. Por quê? Porque viu, irmãos, que o povo daquela cidade era tão perverso quanto a da cidade da qual ele havia fugido. Por isso ele teme que aconteça com aquela pequena cidade o mesmo que havia acontecido com as demais. Que ele e suas filhas viessem a ter o mesmo fim de todas aquelas outras pessoas. Assim ele lembra então do que o anjo havia dito. E ele então sobe o monte em busca de refúgio, em busca de um recomeço, na esperança de lá encontrar salvação, na esperança de lá encontrar um novo jardim. Que esperança nutre o homem em encontrar um novo jardim. Todos nós agimos assim, irmãos, voluntariamente ou involuntariamente. Queremos achar um lugar que seja como o jardim primevo. Um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de contentamento. E hoje o Senhor nos chama, irmãos, para habitarmos no Monte Santo do Senhor. Somos chamados pelos arautos de Deus, através do Evangelho, a seguir o caminho que nos leva de volta ao monte, ao Éden, o lugar da habitação de Deus. E esse caminho não é outro, e não há outro. É Cristo, o caminho que nos dá a vida e vida eterna. É necessário, pois, irmãos, ouvirmos o que diz o Senhor, seguirmos no caminho que Ele disse que deveríamos andar, sem olhar para trás, sem parar nas campinas. Subamos o monte com Cristo ao nosso lado, aquele que nos livra do derramamento da ira vindoura. Logo, não façamos como Ló, que preferiu seguir outro caminho, e quando procurou voltar, aquele era tarde demais. A porta lhe havia sido fechada, assim como foi fechada para Adão, e tudo o que ele achou foi uma caverna escura e vazia para habitar com suas filhas. Vejam, irmãos, como isso é intrigante. Após ter perdido tudo, que Ló não tenha procurado voltar para junto do seu tio Abraão. Não tenha tido a humildade de voltar e pedir abrigo novamente ao seu tio, para desfrutar não apenas de sua proteção, mas também de suas provisões, ele e suas filhas. A verdade, irmãos, é que existem muitos homens que não são prudentes o suficiente para saber o que é melhor para si mesmos e para suas famílias. São orgulhosos demais para reconhecer seus erros. São soberbos demais para reconhecer as suas fraquezas. Reconhecer os pontos em que não conseguiram dar conta. Em reconhecer que erraram por não enxergar a verdade à frente da mentira. E arrepender-se humildemente para buscar ajuda onde certamente irá achar. Com estes irmãos,
Deus faz perecer no caminho que escolheram, para que assim possam enxergar o caminho que Deus tinha para eles e passem a valorizá-lo. Desta forma, irmãos, vejam, aquele que há pouco tempo julgou não haver espaço suficiente para ele e seu rebanho na terra, e precisou brigar com Abraão, afastando-se dele, agora acabou confinado a uma caverna em um monte, onde mal tem espaço para virar-se, solitário e trêmulo. É interessante o que Matthew Henry, comentando esse texto, nos diz que é justo que Deus reduza a pobreza e as limitações àqueles que usaram inadequadamente a sua liberdade e abundância. Vejam também no exemplo de Ló, a que ponto chegam finalmente aqueles que abandonam a comunhão dos santos, trocando-a por vantagens seculares. Estes são espancados com sua própria vara. Vejam aí o que dizem os versículos 31 ao 35. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com o nosso pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Prestem atenção no que o texto está nos dizendo, irmãos. O texto está nos dizendo aqui que enquanto estavam lá, suas filhas resolveram ter filhos por meio do próprio pai. E para esse fim, usaram de noites sucessivas, o intoxicando com vinho, para depois deitarem-se com ele, uma após a outra, para que pudessem conceber da sua semente. Isso nos mostra, irmãos, que Ló passou tempo demais em Sodoma, expôs demais a sua família ao mal daquele lugar, às abomináveis aberrações que aquele povo praticava, sem o menor tipo de pudor, sem o menor tipo de temor a Deus. Enganam-se a si mesmos aqueles que pensam que as abominações praticadas naquele vale eram apenas de cunho homossexual. Não eram, irmãos. Eram relações de todos os tipos e formas e meios, coisas inimagináveis para muitos aqui, mas que a Escritura nos dá uma amostra do que faziam em Levítico 18, como sendo um sinal da corrupção daquela terra. E isso envolvia relação com pessoas do mesmo sexo, pais com filhos, filhos com pais, irmãos com irmãs, tios, tias, cunhadas e até mesmo animais. Males terríveis dos quais adverte Deus o seu povo, dizendo: com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita seus moradores. Mas os problemas de Sodoma não se resumiam a problemas sexuais, como muitos pensam. Tinha um problema ainda pior.
e que é ignorado por muitos. Soberba, orgulho. Abram suas Bíblias em Ezequiel 16, versículos 49 e 50. Vejam o que diz o Senhor pela boca de seu profeta. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo isto, eu as tirei dali. Retornem para o texto que estamos expondo nessa manhã e percebam como as filhas de Ló procuraram justificar sua atitude. Elas buscam justificar a sua atitude considerando o costume de seus dias, o costume daquela nação a qual eles viviam, para que não fossem vistas como malditas dentre os demais povos daquelas regiões. Porque, irmãos, nós sabemos que na antiguidade a mulher que não podia ter filhos era vista como sendo uma mulher amaldiçoada. Amaldiçoada. Isso mostra a soberba desse coração. Isso mostra o orgulho. Elas não poderiam ser mal vistas pelos povos, elas estavam com temor de homens, elas estavam preocupadas com a sua reputação moral diante daquela sociedade, mas não diante de Deus. Não há aqui uma cogitação de que, como alguns defenderam ao longo da história, de que elas estavam preocupadas de que toda a raça humana tivesse sido destruída e não apenas as cidades do Vale de Sidim. Mas não está correto esse entendimento. Pelo contrário. Assim, através desse ato abominável, irmãos, elas demonstram o quanto seus corações haviam sido corrompidos pela cultura daquelas cidades. Dessa forma, então, elas dão vinho ao próprio pai. Deitam-se com ele. Primeiro a primogênita, depois a mais nova. O texto, prestem atenção, irmãos, o texto diz que lhe deram vinho e que ele não percebeu quando elas deitaram e nem quando elas levantaram. Vejam, o texto não diz que elas o embriagaram. O texto também não diz que ele estava inconsciente, mas que lhe deram uma quantidade de vinho suficiente para consumar o ato, sem que ele se sentisse culpado por aquilo. A expressão que é utilizada aqui na passagem é: e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Essa expressão confirma esse entendimento, que embora Ló não estivesse inconsciente, ele também não estava plenamente consciente quando tomou suas próprias filhas. Isso nos leva, então, a um questionamento acerca do testemunho que dá o apóstolo Pedro sobre Ló em sua segunda carta, lá no capítulo 2, versículos 7 ao 8, quando ele diz que Deus livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Pedro vai dizer: porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Isso nos leva a uma inquirição.
Como pode um homem tão fraco e tão pecador como Ló ser chamado de justo por Pedro? Já parou para pensar nisso? A resposta é muito simples, irmãos. A razão pela qual Pedro pode chamar Ló de justo é a mesma razão pela qual o Senhor também chama a nós, pecadores vis, de justos. A graça mediante a fé. Vejam, os judeus viam Ló não como um justo em si mesmo, mas alguém que foi declarado justo, mediante a justiça e intercessão de Abraão. O Talmud, na Beracote 54, ao citar essa situação envolvendo Ló, aponta para o texto de Gênesis 19, 29, onde é dito que Deus lembrou-se de Abraão quando salvou Ló, dizendo: abençoado seja o verdadeiro juiz que se lembra dos justos. Ali, o rabino Yohanan faz menção à graça de Deus na salvação dos justos mediante a intercessão de Abraão. Logo, é claro, irmãos, que assim como Ló, Abraão e nós, não temos justiça própria em nós mesmos. Porque se atentarmos para o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 4, não podemos sustentar, sob hipótese alguma, esse tipo de pensamento. Pois o que diz o apóstolo aos gentios? Romanos 4, versículos 1 a 8, ele diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. É por isso que Pedro pode chamar Ló de justo. É por isso que nós podemos olhar para o que diz a Escritura hoje aqui e ouvir Deus nos declarando como justos. Porque assim como eles foram justificados, fomos nós também. Porque a mediação de Abraão, irmãos, tipifica a mediação do Salvador, Cristo Jesus. Daquele a quem o Pai, quando olha para nós, traz à memória a sua justiça, imputada a nosso favor, ao favor de pecadores como eu e vocês, que hoje estão aqui, e que nos declara justos diante do justo, santo Deus eterno. Que essa verdade, irmãos, nos conduza à humilhação, ao arrependimento e à obediência. Mas também e ao mesmo tempo a certeza, a confiança e a esperança em Cristo Jesus, nosso mediador, no qual fomos salvos, justificados e santificados, como Abraão e como Ló. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar?